A ovelhinha obediente do aprisco do Senhor, ela ouve a meiga voz, segue os passos do pastor. O pastor a ela chama, sua ovelha ensina, ele a leva em verdes pastos e as águas cristalinas. O pastor sempre contava suas ovelhas, mais um dia tinha só 99, faltava uma que perdia. Ele saiu pelas montanhas procurando a ovelhinha. Ela estava em um deserto, desgarrada e tão sozinha. Ele a tomou em seus braços, ao aprisco a levou, foi curar suas feridas, com carinho e com amor. Ouça bem, querido ovelha, os conselhos do pastor, para não faltar um dia no rebanho do Senhor. A ovelhinha obediente do aprisco do Senhor, ela ouve a meiga voz, segue os passos do pastor. O pastor a ela chama, sua ovelha ensina, ele a leva em verdes pastos e as águas cristalinas. O pastor sempre contava suas ovelhas, mais um dia tinha só 99, faltava uma que perdia. Ele saiu pelas montanhas procurando a ovelhinha. Ela estava em um deserto, desgarrada e tão sozinha. Ele a tomou em seus braços, ao aprisco a levou, foi curar suas feridas, com carinho
carinho e com amor. Ouça bem, querido ovelha, os conselhos do pastor, para não faltar um dia no rebanho do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, que tremendo, né? Eu estava ouvindo um testemunho lá na rádio. Estava ouvindo a rádio, né? E estava vendo um testemunho tremendo, né, irmão? Que tremendo. Aquele testemunho da neta, né? Da neta da nossa irmã Ivonete Silvia. A neta dela, né, irmão? A menina estava oprimida por algo que a menina enfrentou, né, irmão? Passou, mano. E essa menina estava oprimida, irmão. Essa menina falava de se matar. Essa menina falava de se matar, de se matar. E ela se cortava, né? Ela se cortava todinha. Tanto a irmã Ivonete, que era a avó dessa menina, né? E a sua filha passava muita luta com essa menina. E ninguém, irmão, dava nada por essa menina. E um belo dia a irmã pede oração para nós, irmãos. Meu Deus do céu. Eu já estou chorando só de falar do testemunho. Inclusive, eu não sei se a cooperadora Letícia consegue encontrar ele aí e mandasse ele para mim aqui no 8030. Mandasse ele aqui no 8030 para mim poder colocar ele aqui ao vivo, esse testemunho. Porque se eu for procurar lá no canal, irmão, eu vou demorar muito. Né? Porque é muito testemunho ali, é muito, muito testemunho. É muito testemunho, não tem como se eu for procurar, vai demorar muito. Né? Louvado seja Deus. Ou a cooperadora, ela colocou na rádio, né? A cooperadora Edilene Pinheiro, mas ela não está na live ainda. Talvez, se eu ver aqui, se eu consiga achar o privado dela, aí talvez eu peço para ela também enviar, talvez seja mais rápido, né? Porque até a cooperadora Letícia achar lá, procurar, vai demorar também. Será Cira aquela? Vou dar só uma ligadinha aqui para ver se ela escuta o... Cooperadora Edilene Pinheira, Pai do Senhor Jesus, eu queria que você mandasse para mim, se tiver no teu alcance, de mandar aquele testemunho, sabe aquele testemunho que você colocou na rádio? Da neta da nossa irmã Ivonete Silvia, a menina que estava oprimida, que se cortava, sabe? Que, né, ali de Itápolis, ali da cidade de Itápolis, né? Eu não sei se você vai poder entender que testemunho é esse. Se você pudesse mandar para mim aqui no 8030, aqui nesse zap, se mandasse aqui que eu ia colocar na live agora, né? Se tivesse como você mandar agora, né? Para colocar na live. Se mandar mais tarde, aí não tem como colocar na live. Mas se puder mandar mais tarde, eu coloco só no outro dia. Irmã Edilene, ela entrou aqui, ó. Irmã Edilene, sabe aquele testemunho que você colocou na rádio? Da neta da nossa irmã Ivonete Silvia, a menina que estava deprimida, que se cortava, sabe? A família passava muita luta, através da minha oração, Deus libertou aquela jovem. Se você tiver como mandar aqui para mim no 8030, manda para mim aqui, irmã. Por gentileza, se você tiver como mandar agora para mim, né? Irmão, esse testemunho eu estava vendo aqui, irmão. Esta família, ó, a irmã Ivonete Silvia, toda a sua família, a família desta menina, a mãe, todos eles, irmão, todos eles, sem nenhum, sem exceção de nenhum. Irmão, era para eles estar nesse ministério. Era para eles abençoar esse ministério, ajudar esta obra. Porque se não fosse Deus, irmão, essa menina já não existia mais. Ela não existia mais. Com certeza isso ia causar maior dano na família. A mãe dela hoje talvez estaria no lugar dela oprimida. A irmã Ivonete ter perdido, vamos supor, ia perder a neta, praticamente também ia perder a filha, também ia ficar oprimida,
Irmão, isso ia virar uma maldição no meio da família. Essa família aí, ela não enxergou esse grande milagre. Sabia, irmão? Muitos não enxergam, irmão, o grande milagre de Deus fazendo assim, ó, vem para esta obra. Eu quero vocês nesta obra. Olha o que eu operei. Então, é esta obra que vocês têm que abraçar. Eu imagino isso. Porque o missionário Davi Miranda, irmão, quando ele pregava, quando o missionário Davi Miranda ele pregava, ele falava assim, olha, será que Deus não quer vocês aqui? Se Deus quisesse vocês lá, Deus tinha curado vocês lá. Será que isso não é um sinal de Deus? Que Deus quer vocês aqui? Irmão, esse milagre foi tão grande no meio dessa família, que essa família trata todos eles aqui nesse ministério. Era para ajudar esse ministério. Na verdade, esse ministério já era para estar lá também. Lá onde eles moram. Se eles estivessem abençoando esse ministério, ajudando, esta obra já estaria lá. Não só eles, mas quantas pessoas que receberam um milagre tão grande, irmão, tão grande, mas tão grande, que era para eles estar nesse ministério. Mas o que muitos fizeram? Muitos viraram as costas para esse ministério. Muitos viraram as costas para esse ministério, né? E foram para outro ministério. Estão em outros ministérios. A cooperadora disse, falou, já mandei aqui, pastor. O título desse vídeo, irmão, desse testemunho, está assim, ó. Nunca visto na internet um testemunho tão forte. Se a gente for prestar atenção nesse título aqui, irmão, ele é verdadeiro. Nunca visto na internet um testemunho tão forte. Não é testemunho assim de anos e anos atrás, quando o povo era de santidade, as igrejas eram de santidade, que Deus operava muito, que hoje a rebeldia está muito grande no meio do povo. Muitos virou as costas para a doutrina. Então, os milagres, né, cessou muito. Praticamente não existe mais milagre na terra, como antigamente. Então, esse milagre é um milagre apostólico, em pleno século XXI. Então, muitos milagres, irmão, que Deus operou, era para as pessoas fazer parte desse ministério. Sabia? Vamos ouvir, irmão, esse testemunho. Vamos ver se nós conseguimos ouvir ele. A paz do Senhor Jesus, pastor Marcos Venâncio. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e as irmãs do canal do YouTube Doutrina da Última Hora. Irmãos, eu venho aqui contar um testemunho que eu recebi para minha neta, Gabriele. Irmãos, no ano de 2017, a minha neta passou por umas coisas muito fortes na vida dela. Ela ainda era uma criança. E aí, irmãos, ela ficou depressiva. A minha filha vinha aqui passear com ela e eu via ela quietinha, roendo as unhas. Irmãos, ela era uma menina alegre, sorridente, um olhinho que brilhava, uma criança feliz. E, de repente, ela mudou. Ela se tornou uma criança triste, roendo as unhas, rebelde. Eu não respondia, não, mas respondia muito à mãe. Começou a responder aos professores, não queria fazer as coisas na escola. E aí, irmãos, passou um tempo, né? E eu não sabia. Falei para minha filha, olha, a Gabriela está diferente, está estranha, Gabriela não era assim. E a minha filha também, né? Não sabia o que estava acontecendo. Aí depois, quando foi em maio de 2018, a minha filha, né, estava passando por um motivo muito forte financeiramente. Daí eu trouxe eles para morar na minha casa. Eles veio morar comigo e aí eu comecei a perceber
a mudança dela era muito grande. Ela era uma menina que ficava trancada no quarto, chegava da escola, só ficava trancada no quarto. Uma menina que não tinha alegria para nada. A gente acordava às madrugadas, ela estava chorando, muitas noites, peguei ela chorando, mas ia perguntar para ela, ela falava que estava tudo bem. Aí, irmãos, a minha filha trabalhando, eles indo para a escola, eu cuidando deles. Aí, meus irmãos, aconteceu que ela começou a usar blusa de moletom em casa. E era calor, blusa de moletom, e a gente já ficou de cima, tira essa blusa, ela não tirava, ela tirava uma, apanhava outra. E aí, irmãos, nós percebemos que ela estava se cortando. Ela estava se cortando o braço. E aí nós entramos em desespero. Minha filha procurou psicólogo para ela. Uma psicóloga tratou dela uns meses, tal, mas não resolvia nada. Aí essa menina muito rebelde, principalmente com a mãe dela, começou a me responder, e foi uma luta travada, uma luta muito grande. E aí, irmãos, nós perguntava para ela, por que você faz isso? Por que você está tentando se matar? Por que você está fazendo isso? E aí ela não se abria nem com a psicóloga. E aí, irmãos, foi uma luta terrível. Tinha dias que eu, minha filha e o meu filho, a gente nem comia. A gente ficava em desespero. Igreja do Senhor Jesus, nós escondia faca, nós escondia tesoura, nós escondia tudo. Mas mesmo assim ela achava um algo, né? Eu não sei se tem crianças que vão ouvir esse testemunho. Se tiver, o pastor Marcos Venâncio corta o que eu vou falar. Ela pegava de um apontador de lápis e fazia, tirava aquela pecinha de dentro e se cortava. Aí, irmãos, foi terrível. Aí ela falava que aí ela via um velho, um homem, vestido de calça e paletó, só que o paletó era preto e muito velho, muito desbotado, e falava para ela, ninguém gosta de você, porque você não se mata, ninguém gosta de você, você não presta para nada, você não vale nada, e falava muitas coisas para ela, você nunca vai ser nada, falava muitas coisas para ela. E aí eu orando, eu fazendo campanha, eu levei ela na igreja, e ela, de repente, enquanto ela estava uns dias na igreja, estava bem, mas de repente ela não quis ir mais, aí não teve mais como levar. Aí, meus irmãos, chegou um dia, eu tenho algumas coisas que eu não estou falando porque é muito forte, mas chegou o mês de agosto de 2018, ela tinha mudado para minha casa em 2017. Agosto de 2018, essa menina continuava desse jeito. Aí ela falava para a mãe dela que ela não queria viver mais, que ela queria morrer. E a minha filha pegou e ficou com medo dela ir de ônibus que passava, ônibus escolar que passava em frente à minha casa. Às vezes ela ia de ônibus, às vezes a minha filha levava. Às vezes ela fazia de tudo para perder o ônibus, minha filha levava ela de moto e ela falava assim que a hora que ela chegasse na avenida, ela ia pular da moto debaixo de um caminhão. Quando ela saía daqui, eu já ficava orando, Senhor, guarda ela, livra ela. Na escola, Senhor, guarda ela. E nós ficava, os irmãos, o pastor veio aqui com a esposa dele, orou por ela. A igreja sempre orando por ela. Quando foi nós já estávamos muito cansados. Nós vivíamos chorando. Irmãos, eu vou falar para vocês, irmãos. Quando vocês vêem um jovem usando moletom, usando blusa em pleno calor, irmãos, fique esperto, irmãos. Os jovens estão depressivos, é algo que aconteceu com eles, que eles não conseguem, eles têm medo de falar, e o que acontece? O Satanás, ele se aproveita, né? Ele se aproveita da fragilidade deles, Satanás, ele aproveita para pôr depressão neles, para falar para eles se matar. E aí, irmãos,
ela se cortava, se cortava. Quando foi uma certa noite, eu não lembro o dia, irmãos, porque era muita coisa que acontecia, e quando foi no mês de agosto de 2018, eu, minha filha e ela, sentados na sala. A minha filha no celular, eu sentado perto dela e a minha neta no celular. De repente, irmãos, a minha neta veio para o quarto. Ela tinha um quarto somente dela. Quando ela fechou a porta do quarto, louvado seja Deus, que ela não passou a chave. Deus não deixou ela trancar a porta. Quando ela entrou no quarto, foi coisa de segundos. Eu olhei para minha filha olhou para mim e a gente teve o mesmo pensamento. Corremos para o quarto. Quando chegamos no quarto, irmãos, o chão já estava tudo cheio de sangue. Ela já tinha se cortado, estava se cortando. Faltou um pouquinho para pegar aquela veia artéria, né? Se corta aquela veia, dificilmente, irmãos, porque o hospital fica de carro mais ou menos uns 10 minutos daqui. Dificilmente ela sobreviveria, ela iria vir a óbito, com toda certeza, mas Deus não deixou que pegasse aquela veia. Aí, irmãos, no desespero, minha filha começou a gritar com ela, por que você faz isso? Eu luto por você, mas ela nem ouvia a mãe dela. Aí eu olhei para ela olhava com o olho vidrado para a gente, roendo a unha, não falava nada, o sangue pingando. Eu abracei ela e falei, Gabriele, a avó te ama, a mamãe te ama, filha, faz isso com nós, como que nós vamos conseguir viver sem você, filha? Irmãos, me desculpa, porque ainda dói muito, né? De lembrar de tudo isso. Aí eu falei para ela, você está com dor? Ela falava, não tenho dor, não dói nada. Então, irmãos, Satanás, ele não deixa doer, ele tira a dor, que é para a pessoa chegar até o final e tirar a própria vida. Por isso que tem pessoas que se cortam e se matam, as pessoas falam, mas como a pessoa conseguiu isso? Porque Satanás não deixa sentir dor, porque ele quer levar a alma para o inferno. E aí, meus irmãos queridos, um desespero muito grande, ela cortou o braço, mas minha filha foi limpar o sangue, e eu abraçada com ela, cuidando dela, nós ficamos vendo se ia precisar levar no hospital, mas o sangue parou, porque não chegou até a veia, louvado seja Deus. Aí a minha filha já não sabia mais o que fazer, minha filha ia trabalhar, minha filha não comia. À noite minha filha chorava, minha neta no quarto chorava, eu chorava, meu filho não comia. Eu fazia comida. Eu também choro. Quando nós sentávamos na mesa, nós olhávamos um para o outro. Todo mundo deixava o prato, ficava com os olhos cheios de lágrimas, porque nós não tínhamos vontade de comer. O grande era o sofrimento de ver a minha neta sofrendo daquele jeito. Quando foi na outra madrugada, um dia depois, 2 ou 3 dias dessa última vez que ela se cortou, eu já estava ouvindo, né? Já fazia tempo que eu estava acompanhando, né, o pastor Marcos Venâncio pela live, pelo YouTube, que ele fazia também pelo Facebook, os irmãos lembram. Eu não lembro se eu estava no YouTube, se eu estava no Facebook. Eu só sei que eu pedi para ele oração pela minha neta Gabriele. E naquela hora ele falou, irmã Ivonete Silva, Deus mostra, em visão, Deus mostrou para o pastor Marcos Venâncio. Deus veio até o quarto dela. Ele viu em visão, Deus colocou, o Senhor Jesus, que eu creio, colocando a mão dentro da cabeça dela e mudando todos os pensamentos dela, mudando tudo na mente dela. Louvado seja Deus, aleluia. Aí, meus irmãos, minhas irmãs, pastor Marcos Venâncio, daqueles dias em diante, nunca mais a minha neta tentou suicídio, nunca mais. Aí ficou mais na minha casa uns meses, aí a minha filha arrumou a casa para ela, e eles foram morar bem no centro, e eu pensei, meu Deus, agora essa menina vai dar trabalho, é adolescente, ela vai querer ir para o centro à noite, mas não, irmãos, foi o contrário, minha neta nunca quis sair para o centro, ficava dentro de casa com a mãe dela,
as professoras, minha filha foi na reunião, as professoras falou assim para ela, o que aconteceu com a Gabriele? Que a Gabriele é outra pessoa, a Gabriele é inteligente, porque ela era inteligente, meus irmãos, mas o diabo estava cegando a mente dela. E as professoras começaram a elogiar, todas as reuniões, as professoras elogiavam que as notas dela estavam boas, que ela era outra menina, que ela estava comportada, porque antes, meus irmãos, até na escola, até os professores já tinham pegado raiva dela, porque ela respondia, ela não queria fazer as coisas. E aí as pessoas, tinha gente que falava para ela que tudo que você está passando aí é culpa dela. Não falava para ela, mas falava, é culpa sua. E aí, irmãos, foi muito criticado. Na boca de pessoas, ela nunca ia ser nada na vida. Mas o Senhor Jesus chegou, aleluia. Aí, meus irmãos, depois, né, minha filha começou a falar, mãe, a Gabriele mudou, mãe, a Gabriele mudou, mãe, a Gabriele é outra menina, a Gabriele está diferente. Aí, irmãos, a Gabriele chegou aos 16 anos, foi trabalhando junto com a mãe dela, no mesmo serviço da mãe dela, uma menina limpa, que a minha filha fica até brava com ela, de tanto limpa que ela quer as coisas tudo muito certinho. E aí ela voltou a ser aquela menina feliz, sorridente. Ela manda mensagem para mim, vó, eu te amo, vó, eu te amo. Ela vem aqui, me abraça, me beija. Meus irmãos, o Senhor Jesus transformou a Gabriele. A Gabriele, minha filha já tinha pagado a inscrição da faculdade para ela, mas ela sempre teve o sonho de ser veterinária. Desde criança ela já falava que ela queria ser veterinária. Mas, assim, pelas condições, né, da minha filha ia fazer de tudo, né, para ajudar. Como ela arrumou trabalho, então ela ia fazer a faculdade. Aí, meus irmãos, ela prestou a prova do Enem, e ela passou na prova 100%, ganhou a bolsa por 5 anos de faculdade de veterinária. Hoje a minha neta é uma menina feliz, brincalhona, sorridente. Você vê, né, irmão? Que milagre extraordinário. Irmão, é tanto milagre, nós já ouvimos esse milagre umas 10, 15, 20 vezes. E toda vez que eu ouço esse milagre, eu choro, irmão. Então, que nem eu estava falando do início, essa família era para estar nesse ministério. Vocês sabiam disso? A irmã Ivonete Silva, cadê ela? Aí ela fica lá em outras lives. Os irmãos ficam lá em outras lives. E na hora que ela estava passando esse fogo, irmão, se não fosse o Deus desse ministério, hoje a neta dela já estava morta, a filha dela estaria no lugar da neta, com depressão, ela também estaria com depressão, que nem a neta, hoje a família estaria totalmente destruída. Eles não enxergaram esse grande milagre. Era para estar nesse ministério, era para não perder nenhuma live, era para abençoar esse ministério. Na verdade, irmão, não era nem para estar em outras lives. Lá de vez em quando não tivesse live aqui, talvez em outra live, mas na verdade não era nem para estar em outras lives, irmão. Sentir o quê? Fazer o quê em outras lives? Depois do milagre tão grande desse, recebido aqui, ó, que ele falou na live nossa. Não sabe se era do Face, que não tinha Face, ou se foi aqui no canal. Você vê que estava tanto oprimida, que ela falou que nem muitas coisas eu estou falando, nem tudo. Eu estou falando porque é muito forte. Você viu ela contando esse detalhe? Nem tudo eu estou contando porque é muito forte. Então, só ela e a família sabem do grande sofrimento que sofreu. Cadê eles, irmão? Veio alguma vez aqui na igreja, e tá para cá é longe? Não, eles têm carro. De lá para cá, o quê? 2, 3 horas? Coloca 2 horas, 3 horas. Será que dá umas 3 horas de carro? Por muito que dá 3 horas. Será que não tinha como vir aqui, irmão? Fazer um culto aqui com nós de agradecimento?
Nós não cobrou nada. Inclusive, nunca ajudou com nada, nem um centavo. Nem um centavo, nós não cobrou nada. Nem um centavo ajudou aqui. Nem para pagar, tipo, colocar uma recarga no celular que é R$15. Porque quando nós ligou para orar, nós teve que ter crédito. Será que não tinha como vir aqui? Pegar um carro e vir aqui? Porque de Itápolis aqui é o quê? 2 horas, 2 horas e pouco, 3 horas? Vamos colocar, por máximo, 3 horas. Para não precisar vir correndo. Vamos colocar 3 horas. Mas não vai 3 horas, mas vamos colocar 3 horas. Vamos ver se fala aqui, ó. Vamos ver quantos quilômetros é de Itápolis para Oswaldo Cruz. Vamos lá ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver se... Qual a distância de Itápolis, São Paulo, a Oswaldo Cruz, São Paulo? Vamos ver se vai sair aqui. O celular está meio ruinzinho. Vamos ver qual é a distância. Parece que aqui não saiu. Qual a distância de Itápolis, São Paulo, a Oswaldo Cruz, São Paulo? Não está saindo. Vamos ver se vai sair. Saiu agora. Está marcando aqui 200... Deixa eu sair daqui. Está marcando aqui 266 quilômetros. 266 quilômetros de Itápolis aqui. Vamos colocar em 3 horas de carro. Eles têm carro. Quanto faz esse tempo que receberam essa bênção? Será que nunca deu para eles vir aqui, irmãos? Dá para eles terem vindo aqui mais de 20 vezes se quisesse. Nunca veio aqui. Vim aqui para agradecer a Deus aqui, ó. Para toda a família aqui, ó. Cadê? Cadê que alguém da família, a mãe da menina, as parentes, a própria menina, cadê que entrou um dia na live para agradecer? Se alguém entrou no meu privado para agradecer, a não ser a irmã Ivonete Silva que entrou lá, tipo, agradecendo, mas só isso também. Cadê? Cadê que ela fala para a família, vamos lá, porque esse milagre é muito grande, vão todo mundo participar das lives do pastor, porque ela tinha que fazer isso. Você viu que ela dizia que ela, o filho dela, a mãe da menina, ninguém mais comia? Tanta tristeza. Então, irmão, a falta de gratidão. Muitos são ingratos. Muitos são ingratos. A gente fala assim, irmão, mas é pura realidade. Porque eu estava ouvindo esse testemunho e falei, meu Deus. A irmã Ivonete Silva, ela quase nem participa mais das lives. Mas se entra em outras lives, você vê ela. Você vai em outras lives, você vê ela. Muitas pessoas que não participam aqui, irmão, recebem tanta bênção. Você vai em outra live, você vê eles lá. E muitas vezes receberam um milagre tão grande aqui. Aí eles vão lá para outra live da Ibope. Talvez até ajude outros ministérios. Mas aqui mesmo nunca deu nem um centavo. E eles sabem que a obra precisa da ajuda. A gente não cobra. Mas eu acho que as pessoas tinham que ser gratas, né, irmãos? Porque né, ela disse, né, pagava psicóloga, né, para a menina e nada adiantava. Imagina quanto que eles gastou com esta menina. E quanto sofrimento. E aqui na nossa live acabou todo o sofrimento da família. Nós não cobrou nada. Mas que pula menos, né, desse glória a Deus. Que pula menos desse aleluia. Que entrasse, né, aqui a família, né, entrasse aqui nas lives, né, testificava aqui, ó, mandando mensagem, ó, foi muito grande a bênção. Compartilhasse as lives. Era para ter até um ministério já lá onde eles moram. Era para eles fazer parte desse ministério.
Não era para estar em outras igrejas. Fazendo o que em outras igrejas? Se lá Deus não curou lá. Deus não curou lá. Se Deus quisesse vocês lá, curar vocês lá. Aí muitos, irmão, a verdade, irmão, sabia, irmão? Que tem pessoas que estão em luta travada. Tem pessoas, irmão, que perderão até a salvação por causa da ingratidão. De não enxergar a verdade. Fala, opa, o missionário ele falava isso. Será que Deus quer você lá, irmã? Será que Deus não quer você aqui, não? Se Deus quisesse você lá, Deus curava você lá, minha irmã. É ou não é a igreja do bem? É. Porque é a realidade, né? Se Deus quisesse eles lá, Deus tinha curado eles lá. Qual é o mistério de Deus curar eles aqui? Porque Deus queria eles aqui. Deus tem obra com eles aqui. Mas as pessoas, muitas vezes, né? Não é todos, né? Que eu vou falar logo assim. Não é todo, mas a maioria é porque quer ficar numa igreja mais light. Uma igreja mais tranquila, que não tem muita doutrina, né? Não é todos, deixando bem claro. Mas muitos, infelizmente, é pura realidade. Muitas vezes a gente fala, irmão, para ver se as pessoas se despertam. Antes que seja tarde demais. Olha, irmão, que nem a missionária Liliane, no culto de domingo de agradecimento. Ela fez um culto de agradecimento, né, devido 2 votos que ela fez com Deus, né? Em favor da prima dela, em favor do tio dela. Que estava praticamente desenganado, né? E ela fez um culto de agradecimento. Lá no culto de agradecimento, Deus tocou nela e ela começou a dar oportunidade para contar os testemunhos. Irmão, eu estava sentado lá atrás, porque eu estava, minha pressão, né, irmão, que estava muito passando mal, eu não tive nem como eu pregar, então eu fiquei sentadinho na pedra lá atrás, porque não tinha nem como ficar no meio do povo, irmão, que eu estava até com medo de repente, dar uma ânsia de vômito, ali no meio de todo mundo. Então eu fiquei lá atrás, sentadinho lá, porque batia até mais vento, porque a caloria humana é muito forte, a caloria humana ali, todo mundo junto. Então eu fiquei sentadinho lá atrás. Você entendendo? Eu fiquei escutando os testemunhos. Eu fiquei emocionado, irmão, de tanta bênção, de tantas operações que Deus operou ali no Paraíba. Só ali. Sem contar para outros lugares. A cura da filha dela, do câncer, 2 câncer. A cura do câncer da nossa irmã Maria das Graças, que botava até uma toalha molhada com gelo em cima da barriga da perna, porque o câncer queimava ela. Porque eu não sabia que o câncer queimava daquele jeito, irmão. Eu vi muitas pessoas sendo curadas do câncer, mas eu nunca vi um testemunho tão forte que nem a da irmã, que colocava a toalha, né, dentro de uma bacia com água e gelo, para a toalha ficar geladinha e colocar ali em cima. E ela colocava pedaço de, tipo como fosse pedaço de carne, de sangue impressado. Ela colocava muito sangue. E ela foi curada, né? E vários milagres que Deus operou ali da menina, do acidente que bateu a cabeça, né, irmão? Até o cabelo incomodava a menina, a filha da nossa irmã Ruane, né? Que estava com febre, com gripe, né? Fazia tempo que ela corria para todos os hospitais. Muitos testemunhos tremendo, irmão, tremendo. O que Deus fez ali. O que Deus fez, né? Então eu fiquei assim, emocionado, né, irmão? As pessoas vendo esses milagres. E é agora esses milagres, né, irmão? É agora, não é coisa assim que faz 10, 15 anos. É milagre que, na verdade, é uma só, irmão. Possamos falar isso sem medo de errar. São milagres que não se vê mais. Não se vê. Você vê de vez em quando pingado nas igrejas. Talvez passa 10 anos para você ver numa igreja, mais 10 anos para ver de novo. Se não se vê. Como você está vendo nesse ministério. Nesses últimos dias. É o ministério do grande avivamento espiritual.
Quem tiver acordado espiritual vai enxergar isso. Tanto em milagre, tanto em oração, porque não se vê também o ministério orando igual a esse ministério, irmão. Orando igual a esse ministério, não se vê. E também, irmão, em doutrina. Porque aqui tem doutrina de verdade. Tem doutrina mesmo. Só vai para o inferno quem quer ir para o inferno. Mas se for ver, irmão, é algo muito profundo. Em pleno século XXI, que o povo está se apostatando, esse ministério está se chegando mais a Deus. Muitos ministérios estão se apostatando, está se afastando de Deus. E esse ministério está se chegando mais a Deus. Só não vê isso quem não quer. Você vê, né, irmão? Você vê quase ninguém nas lives. Por quê, irmão? Irmão, para e pensa. Um ministério que tem tantos milagres, tem doutrina, tem oração. Por que não tem tanta gente? E a gente vê outros ministérios assim, multidões e multidões. Irmão, é só decidir. É muito fácil. É muito fácil. Porque o diabo não quer que as pessoas se convertem num ministério desse. O diabo não quer que as pessoas seguem um ministério desse. O diabo quer que as pessoas fiquem no ministério light, onde não há salvação, não há libertação completa. As pessoas até caem endemoniadas, mas continuam endemoniadas. Fica 10 anos caindo e 10 anos processa. Quantas pessoas que ela fica na igreja, irmão, ali ela cai, mas ela fica caindo direto. A verdadeira libertação mesmo. Você ora para a pessoa e a pessoa liberta, nunca mais a pessoa cai. Nunca mais, não existe isso. Entendeu? Porque se você faz uma oração forte mesmo, a não ser quando a pessoa continua lá pro mundo, né? Fazendo coisa errada, aí é diferente. Aí não tem como mesmo. Porque a pessoa vai lá pro mundo, se enche de demônio, mas a pessoa que está indo para a igreja já, largou já o pecado, saiu do pecado, foi para a igreja, orou, caiu, levantou, não cai mais. Não cai mais. Pode fazer qualquer oração que for, não cai mais. Desde que a pessoa não esteja no pecado. Se estiver no pecado, aí não tem como. Aí o diabo entra mesmo toda hora. Sai, entra, sai, entra, sai, entra. Aí não tem como. Por que o diabo luta tanto contra esse ministério, irmão? E é um ministério do grande avivamento. Nesses últimos dias, pode ver que pode pegar, e pega todas as igrejas aí que se diz de doutrina. Algumas eu sei que é, mas muitas não são. De 10 igrejas que falam que é de doutrina aí, se tiver 3 que é de doutrina, é muito. A verdade é uma só. Se tiver na rede social 4 igrejas de doutrina mesmo, se tiver 4, é muito. De doutrina mesmo. Não aquela que diz que é, mas não é. Tem muitos que dizem que é, mas não é. Entendeu? Então, irmão, para as pessoas falarem, meu Deus, o que Deus está fazendo? Olha esse milagre dessa menina. Fora as milhares e milhares de milagres que nós temos visto. Se nós for falar aqui de milagre, que nós fica aqui, ó. Né? Tem aquela menina toda as veias mortas da cabeça. É muitos milagres. Aquele homem de 19 anos de cadeira de roda. Aquela mulher que tinha 4 parafusos na hora da oração, os parafusos sumiu da perna dela, a perna era maior do que a outra, igualou, tinha dor, as dores sumiu, e muitos milagres, muitos. Várias pessoas curadas do câncer, constatada pelos médicos, querem dar missionária o câncer maligno na cabeça, era para a missionária Simone Miranda, era para toda a família dela estar nesse ministério, para estar em todas as lives, cadê eles? Ela falou tanto de ajudar esta obra, tanto, mais de 200 vezes. Ajudou acho que 2 vezes ou 3, o máximo 3 vezes. Ainda com muita luta, ajudou. Com R$60, acho que com R$100. Né? Acho que se for juntar todas essas 3 ajudas, não deu R$300. Se for juntar as 3 ajudas.
Olha o milagre que ela recebeu, mas quanto ela está ajudando outros ministérios? Nunca colocou nem no status dela um testemunho. Nunca colocou nem no status dela um testemunho. Dizer que vai ter perseguição, não vai ter. Ela foi curada. Quem pode se levantar contra ela? Se ela, praticamente, ela foi ressuscitada aqui nesse ministério. Então, ela, a filha dela, todos eles eram para estar aqui, ó, ajudando nós. Era para ter esse ministério estar lá, onde eles moram. Mas cadê? Nem das lives participam. Lá, de vez em quando entra em prova, que corre aqui. A verdade é uma só. Aí, quando a pessoa entra em prova, a pessoa corre aqui. Mas cadê eles? Cadê eles? E assim são milhares. Aí, gente, se a gente fala, nossa, mas nós temos que falar, quem sabe, irmão, alguns ainda se despertam. Enquanto é tempo que eu fico imaginando, naquele último dia, a Bíblia diz que Deus ele é justo. Se ele é justo, com certeza, vai ser requerido dessas pessoas tudo isso. Vai ser requerido deles. E muitos poderão ficar para fora do céu por causa disso. Por causa da ingratidão. Porque muitas vezes a obra, irmão, era para estar mais em vários lugares. Se não fosse outras pessoas que ajudassem, essa obra já tinha até falido. Se não fosse outras pessoas que muitas vezes nunca receberam coisa tão grande que nem eles. E muitas vezes tem menos do que eles, mas ajudaram a obras. E muitos que tiveram condições não ajudaram. Tipo, tanto faz essa obra ir para frente, tanto faz cair. Eles não estão nem aí. Então, e o dono que revelou essa obra? Porque dizer que essa obra não é revelada por Deus, o testemunho que nós deu e os sinais estão aí. Mas quem sabe se desperta e volta. O nosso irmão Pedro Luiz, que nós falamos uma vez, aí ele participou um pouquinho. Nós parou de falar, ele sumiu. Que ele vivia quase, estava até encostado, não conseguia nem sair da cama para ir para o quarto. Da cama do quarto para ir para o banheiro. Levava 1 hora. E tinha que nem um robozinho. Bem devagarinho, por causa da coluna. Deus curou ele. Vivia cheio de picada, de tanta injeção. Gastava rio de dinheiro e não era curado. Bora aqui pertinho, cadê ele? Falou que ia vir aqui. Cadê ele? Nunca veio. A ingratidão, irmãos. Aí quando a gente fala, passa um tempinho, ele aparece. Aí depois some de novo. Mas quando estava lá, irmão, morrendo, todo dia estava na live, todo dia. Todo dia estava na live. Nem iniciava a live, ele já entrava. Era assim. É por isso que eu falo, tem pessoa, irmão, que Deus não dá bênção, porque muitos acabam se desviando. Aí tem pessoa que Deus deixa no problema, a pessoa está sempre ali buscando. Porque muito quando Deus dá bênção, eles some. Já recebeu a bênção mesmo? Para que ficar nessa live? É. A gente que é humano, irmão, a gente fica triste por ver essa situação. Agora, imagina Deus. Cadê que um dia mandou uma ajuda? Ó, pastor, pagar uma conta de água aí, uma conta de luz da igreja. Ah, pastor, você já comeu hoje? Você já almoçou? Você já jantou? E aí, pastor? Vamos supor, nunca mandou nenhuma ajuda. Nenhuma ajuda, nem um dízimo. Que o dízimo é de Deus, nem um dízimo que é de Deus. Tem coragem de devolver aqui na obra. Nem um dízimo que é de Deus. Tem coragem de devolver aqui na obra. Irmãos. Você entendeu? A cura que recebeu, a libertação que recebeu. Nós não cobra nada. Mas as pessoas deveriam sentir, né? O pastor Oliveira da obra. Nós vimos o pastor mora lá numa casa, num barraco, né? Lá tem culto. O pastor paga o aluguel. Será que eu fazeria muito dar R$100? Será que eu fazeria demais ajudar com o meu dízimo lá? Não.
Mas a ingratidão, se nem nos status a pessoa coloca os testemunhos. Se nem nos status a pessoa coloca os testemunhos. Muitos dão várias desculpas para não colocar nos status os testemunhos. Tem um link da rádio, tem tanta coisa. Se nem isso faz, imagina, irmão, ajudar a obra, para ver a obra crescer. Hã? Aí Deus, irmão, pega outras pessoas que muitas vezes nunca recebeu coisa tão grande, mas ajuda a obra. Talvez se não fosse eles, a obra já não tinha nem permanecido mais. Para e pensa. E essas pessoas, irmão, que receberam essas bênçãos tão grandes, no juiz final, o dono desta obra vai estar lá. A pessoa chega lá, eu sou fiel. Dono da obra só. A minha obra padecendo lá, se receber uma bênção tão grande. E você não teve coragem. Ó, a diferença, a irmã Daniela. A irmã Daniela, a diferença, irmã, ela recebeu uma cura tão grande aqui nesse ministério. Eu nunca pedi para ela ajuda. Assim, antes dela ajudar. Eu nunca tinha pedido ajuda. Pedi depois que a igreja precisou, e tanto para ela, para outros. Mas antes disso, eu nunca tinha pedido ajuda para ela. Antes dela mesmo ajudar. Quando ela foi curada, ela virou um dizimista desta obra. E além dela dar o dízimo dela, todo mês sempre ela manda uma ajuda para a igreja. Como gratidão. Pergunta para ela se nós cobrou dela. Não. E sempre ela participa da live. Sempre ela participa, sempre está interagindo. Hoje tem família dela que está na igreja. Tudo que nós prega aqui, ela prega para a família dela. Pessoa da família dela que não gostava de crente já está indo para a igreja. Grandes coisas Deus está fazendo. E eu creio que ela vai ser uma obreira desta obra. Então, se todos ajudassem esta obra, se todos ajudassem, fosse grato, devolvesse pelo menos o dízimo, porque devolver não é nem dar, que aquilo é de Deus. Fala, eu fui curado nessa obra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir meio a meio, vou dar metade na minha igreja, metade ali. Ou pode dar 60 na igreja, 10 e 40 aqui. Pessoa ajudando a obra chegar, porque a obra ela tem gasto. Então, era para essa obra estar em mais lugar, irmão, devido a gente não ter condições, a obra fica meio parada. Mas os que estão abraçando o ministério de verdade, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Olha esse milagre que nós ouvimos aí da neta da nossa irmã Ivonete Silvia. Né, que já era para ter vindo aqui, já agradecer a Deus. Nunca veio, mora em Itápolis, tem carro. Será que nunca tiveram condições de vir? Mas a ingratidão, né, irmãos? Mas talvez vá em outros ministérios. Aí muitos entram em luta, prova, batalha tão grande. Aí não sabe o porquê, né, irmão? E o porquê é por falta de ingratidão. 10 leprosos curados. Só um voltou. E Jesus perguntou, uai, cadê os outros 9? Não era 10? Cadê os outros 9? Muitos estão igualmente os 9 leprosos. E Jesus perguntando, cadê eles? Não foram 10? Cadê os outros 9? Você vê aí, irmão, a diferença. Tudo que a nossa irmã Daniela Maria, tudo que ela pede oração, Deus opera. Por quê, irmão? Porque ela é fiel. Tudo que ela pede, Deus opera. Ela pediu oração para uma, acho que é sobrinha dela. Eu não sei quem é da família dela. A menina queria uma porta de serviço. A menina queria trabalhar. Ela pediu oração, ela fez uma campanha de 3 dias. Deus já abriu a porta para a menina. Por quê, irmão? Por que será esse mistério? Que tem pessoa que Deus responde tão rápido. É porque a diferença de quem é grato e quem não é grato. Quem chama a atenção de Deus e quem não chama. E ela foi e falou para a menina, ó, faz um propósito com Deus. Eu não sabia, ela falou para a menina. É assim que tem que fazer, irmão. Ajudar a obra. O que ela fez?
Ela falou para a menina, Deus vai abrir a porta para você. Mas faz um voto com a igreja. Pega o primeiro salário teu e dá para a igreja. Lá na igreja do pastor, vou pedir para pastora. E a menina, eu vou fazer, tia. Tia neta, né? Ô, tia, eu vou fazer. Tia neta não é tia, né? Se era sobrinha, né? Aí é tia. E Deus abriu a porta para a menina. E ainda a menina vai virar dizimista desta obra. Dá para dividir o dízimo, lógico que dá. Porque se Deus não tocar na pessoa, a pessoa, pastor, eu sou do ministério lá, para não haver perseguição, eu vou fazer o seguinte, pastor, vou dar metade do dízimo aí, metade lá. E a pessoa não precisa ficar falando para ninguém, é ficar quietinho. Porque, irmão, se a pessoa está fazendo o que Deus manda, não é pecado. Pecado é andar no pecado. Pode sim dividir dízimo. Vou dar metade lá na minha igreja que eu sirvo e vou dar metade na igreja do pastor. Eu vou dar 60% lá na igreja que eu sirvo, vou dar 40% aí, pastor. Ou eu vou dar 70% lá, vou dar 30% aí. Glória a Deus. A pessoa vai fazer o que Deus tocar no coração. Pastor, eu vou dar tudo aí. Glória a Deus. Nós não vai falar aqui em nome de fulano, de Bertano, olha isso, para não trazer perseguição. Ela vai ficar quieto. É Deus que vai te abençoar. É melhor você abençoar uma obra de doutrina do que você dar teu dízimo numa igreja de maldição, numa igreja que vai para o carnaval, a igreja que vai para a praia porque é a igreja de maldição, a igreja que aceita divórcio, a igreja que tem político no altar e aceita política, é a igreja da maldição. Então você está ajudando as pessoas a ir para o inferno. Então, muitas vezes você está levando teu dízimo lá, tua vida vira de ponta cabeça. Tinha uma irmã que ela era dizimista de uma igreja há 11 anos. Ela queria dar uma reforma na casa dela, ela não conseguia. E um belo dia, ela falando de ajudar a obra, ela fez um voto. Deus, eu vou devolver meu dízimo nessa igreja. Quando ela falou isso, antes dela devolver o dízimo, Deus deu condições para ela, ela conseguiu reparar a casa dela, reformar a casa dela. Estava lutando 11 anos. Show dela falar que ia dar o dízimo aqui, ela conseguiu reformar a casa dela. Hã? Porque se você devolver teu dízimo numa igreja de doutrina, certamente Deus vai te abençoar. E se você devolver teu dízimo numa igreja dos fafarrão, com certeza muitas vezes vai trazer maldição para a tua vida. Porque você está ajudando as pessoas para o inferno. Você está ajudando o pastor, a mulher dele ir para o cabeleireiro, fazer as unhas, pintar as unhas, cortar cabelo. Você está ajudando. O pastor comprar casa de praia. Você sabe que o pastor lá tem casa de praia, vai para a praia. Então você está ajudando tudo que não presta. Você está ajudando aquilo. Você está dando o teu dinheiro num lugar maldito. Se você devolver numa igreja de doutrina, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Quantos que trabalham dando dízimo nessas igrejas, não sai da mimice? Trabalha 10, 15, 20, 30 anos, não sai da mimice. Não passa do empregado. Não sai do empregado. Vai viver o resto da vida trabalhando para os outros. O muito que tem uma casa e um carro que tem. Onde todos têm. Não sai disso. Por quê? Porque entrega o dízimo aonde é maldito. Amém, meus irmãos e irmãs? Vamos entrar na palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Carta aos Hebreus 12, 14, que diz assim, ó. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala comigo, meu Deus, fala com nós através da tua palavra. Irmão, a Bíblia manda seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Se você não santificar,
Se eu e você não colocar nossas vidas no altar, de maneira nenhuma, nem eu e você vai ver Deus. De jeito nenhum. Não adianta dizer, ai, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso para quem é digno de misericórdia. Porque Deus, ele não pode, irmão, ser contra a sua palavra. Se nem os anjos ele poupou, imagina eu e você. Se os anjos, qual foi o pecado de Lucifer? Será que foi adultério o pecado de Lucifer? Será que ele matou alguém? Ele queria ser igual a Deus. Deus poderia perdoar ele e deixar ele lá. Se nem os anjos Deus poupou, imagina eu e você. Se nós não cair na realidade, não se consertar, enquanto é tempo, ainda é tempo de se consertar. Porque a Bíblia fala, é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Mais duro juiz vai ter para aqueles que conheceu do que aqueles que não conheceu. Mais duro juiz terá para nós, a Bíblia diz, do que para Sodoma e Gomorra. Como foi Sodoma e Gomorra? Deus destruiu. E diz terá mais tolerância para eles do que para aqueles que conhecem. E Deus não é brincadeira, irmão. Quem achar que Deus está mentindo, que naquele último dia Deus vai dar colher de chá, Deus vai dizer, não tem nada a ver não, pode entrar aí, fica à vontade. Quem achar que Deus é mentiroso, que ele não vai cumprir a sua palavra, que ele vai vir como vara de ferro, se não se consertar enquanto é tempo, não abandonar o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é vida, é morte. É morte. Quantos estão mortos no nosso meio? Materialmente estão de pé, mas espiritualmente estão mortos, estão mortas. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nem eu, nem você, nem ninguém. De jeito nenhum. Irmão, se nem o céu Deus vai aceitar, nem o céu, que houve rebelião lá, que a Bíblia diz que vai ter novo céu. Para e pensa. Se vai ter novo céu, que nesse céu agora Deus vai aceitar, vai ter um novo. Imagina se Deus vai pegar você, se Deus vai pegar eu, vai pegar nós de qualquer jeito e vai colocar lá. Usa, qual foi o pecado de Usa? Alguém pode falar para mim? Qual foi o pecado de Usa que Deus matou, fuzilou Usa? Que a Bíblia conta? Quando carregava a arca lá nos boi? Foi a desobediência de segurar a arca, para a arca não cair no chão. Porque a ordem ninguém poderia mexer na arca, a não ser sacerdote, alguns levitas nem olhar para dentro da arca, alguns poderiam mexer. E Usa foi segurar para não cair no chão. Só dele tentar segurar, Deus matou ele. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a Bíblia diz que aquele que conheceu e não obedeceu será culpado da morte de Jesus. Então, pare e pense. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria se você não abandonar a mentira, não abandonar o adultério, a usura. Tem pessoa que quanto mais tem, mais quer. É uma usura tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Quanto mais tem, mais quer. A usura está levando multidões para o inferno. Não é o dinheiro, é a usura. É a usura que vai levar multidões para o inferno. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E não teve nem prazer de desfrutar da moeda de prata. Ele se arrependeu, mas se arrependeu já tarde demais.
Quando ele devolveu a moeda de prata, nem os homens lá, eles aceitaram de colocar as moedas no cofre. Que nem eles quiseram aquelas moedas que se tornaram malditas. E muitas vezes, tem de estar ganhando muito, mas tudo é maldito. Quantas pessoas que trabalham em 3, 4 serviços? Tem um rapaz mesmo que eu conheço, ele trabalha. Pensa numa pessoa que trabalha. Mas não tem nada. Não tem nada. Nem uma casa para morar. Por quê, irmão? Se torna maldito. No mínimo, ele deve pegar 10, 15 mil por mês. Mas não consegue comprar nenhuma casa. Não consegue comprar nenhuma casa. E não paga aluguel. Porque o dinheiro, irmão, o devorador devora tudo. Você sabia? A pessoa pode ganhar um rio de dinheiro, irmão, mas não consegue fazer nada. Tem pessoa aí ganhando salário mínimo, já tem uma casa. E ainda é dizimista. E ainda pagava até aluguel. Olha a diferença. Eu conheço pessoa que pagava aluguel, ganhava salário mínimo e tem uma casa. E eu conheço pessoa que ganha 10, 15 mil, não paga aluguel e não tem casa. Mora de favor. Porque, irmão, o devorador devora tudo. Porque é a usura. Aí uma vez os dois irmãos discutindo, aí o irmão falou bem assim, ele só trabalha assim porque ele ganha muito. Pergunta se ele trabalha de graça, se ele fosse de graça. Por isso que ele vai sábado, domingo, porque ele ganha muito, cobra muito. Então ele vai sábado, domingo trabalhar. Mas se fosse de graça, queria ver ele ir. Então a usura. Conta, irmão, a usura. A usura entra dentro da casa da pessoa, destrói tudo. A pessoa pode ganhar 20 mil, 30 mil. E tem pessoa que ganha um salário mínimo, muitas vezes tem muito mais do que o que ganha 20. Tem muito mais. Mas como assim? É. Porque se for fiel num pouco, num muito, Deus coloca. Deus faz as coisas render, a compra rende, o bujão de gás rende, as roupas que compra rende, os que não coisa compra roupa, a melhor roupa, a roupa rasga, o gás evapora, a compra evapora, o devorador vai devorando tudo. É pura realidade, sabia? É pura realidade. Irmão, hoje é dia. A Bíblia diz: se ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não endureça. Hoje você tem toda a oportunidade de ser crente verdadeiro. Você pode ser o crente que você quer ser. Se você quer ser o crente girafa, o corpo na igreja e a cabeça lá no mundo, você vai ser crente girafa. Se você quiser ser crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, você vai ser o crente Raimundo. Se você quer ser o crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, você vai ser o crente 6 horas. Se vocês querem ser o crente galinha da Angola, tô fraco. Vocês vão ser o crente galinha Angola. Mas se vocês quiserem ser o crente fiel, vocês vão ser o crente fiel. É vocês que escolhem o que vocês querem ser. Cada um escolhe o que quer ser. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero morar no céu. Não quero ficar só de fachada, não. Eu quero deixar tudo que eu tenho para me morar no céu. E o que eu quero é céu, não é ambição. Não tenho ambição, não quero ambição. Odeio ambição. Não gosto de ambição. Porque a ambição está levando multidões para o inferno. Não tenho ambição de jeito nenhum. Quem me conhece sabe disso. Graças a Deus por isso. Nunca tive. Nem quando eu era do mundo. Eu nunca tive ambição, querer só para mim.
Não, 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 não. O que eu quero na minha vida, irmão, é paz. É paz. Tudo que eu quero é paz. E a Bíblia manda buscar a paz e seguir ela. A paz é viver de conformidade com a palavra. Porque quem não vive em conformidade com a palavra não tem paz, não existe paz. Tem a tribulação. São atribulados. A paz verdadeira tem quem procura obedecer ao Evangelho. Quem procura obedecer ao Evangelho tem a paz verdadeira. Que essa paz é o próprio Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que prevarica não tem Deus. E o que não tem Deus, não tem Jesus. A Bíblia diz, está lá em Epístola de 2 João, capítulo 1, versículo 9. Vai lá em Epístola de 2 João, capítulo 1, versículo 9, para você ver. Então, irmão, vale a pena aí você ser sincero, ser verdadeiro. Deus, ele conhece cada um de nós. Só que a Deus ninguém engana. A Bíblia chama de maldito é o enganador. É enganando e sendo enganado. Todo mundo que engana. Você pode ver que se ele não parar de enganar, ele cairá dentro de um poço. Eu não vou nem falar de uma pessoa que enganou tanto, irmão. E eu vi algo, Deus falou para mim assim. Achou que enganou, mas não enganou. E essa pessoa vai colher o grande engano que achou que enganou. Daqui 3, 7 anos, mais ou menos, todos verão. Aí quem sabe quando isso aconteceu, apareça aqui e fala, irmão, lembra? Essa pessoa aí, ó, olha aí o que aconteceu. Enganou tanto e caiu no engano. Irmão, a Bíblia diz que Deus, irmão, a Bíblia fala, não toque nos meus profetas e nos meus ungidos. Todos que tocam, irmão, ou mais cedo ou mais tarde terá a cobrança de Deus. Isto com certeza. Pode ter certeza. Pessoa que toca mesmo, faz isso, aquilo, e acha que ficará por isso, terá cobrança da parte de Deus, irmãos. Como terá? Sabia disso? Uma pessoa que achou que enganou. Quando eu ouvi assim, Deus falou comigo, marca bem, meu servo. Achou que enganou, mas não enganou não. E você verá. Então, vamos supor, é a colheita, né, irmão? Que a pessoa plantou, a pessoa vai colher. Isso é qualquer um de nós, irmão. Não existe isso. Perdoar, irmão, Deus perdoa. Só que nós temos que entender uma coisa. O perdão não livra nós do sofrimento do que nós cometeu. Que nem Davi. Davi ele entrou em jejum pedindo perdão para Deus em favor do menino, mas Deus matou o menino. Ele viu as pessoas conversando, e ele sabia que o menino tinha sido morto. Aí ele perguntou, morre o menino? Ele morreu. Aí ele levantou, comeu, isso, aquilo. Aí perguntaram, ai, Davi, você estava de jejum? Ele falou, ai, poderia eu trazer o menino? E Deus, irmão, Deus falou para ele, escolhe o que você quer. 3 coisas. E Deus falou abertamente para ele, Davi, nunca mais a espada sairá da tua casa. Você vê que o filho dele estrupou a própria irmã, o próprio filho queria matar ele, a guerra continuou no meio de Davi até o fim da vida dele. Perdoar ele, Deus perdoou. Mas a consequência ele teve que pagar. E o pecado, irmão, a pessoa que comete o pecado, Deus perdoa. Mas a consequência do pecado, a pessoa tem que pagar. Você sabia isso? Você sabia disso? Perdoar, Deus perdoa. Agora sim, uma pessoa que não conhece, não é crente, não conhece, é diferente. Essa pessoa tem toda a diferença, irmão. Deus age diferente. É que nem se fosse uma criança. O inocente. Eu tenho o inocente com o culpado, e o culpado com o inocente. Agora, a pessoa que já sabe, que é conhecedor, aí as coisas é diferente, irmão. Então, a pessoa tem que pensar muito, irmão. Pensar muito o que vai fazer,
o que está fazendo, porque lá na frente vai ter as consequências. Hoje tem obra perecendo por causa de pessoas, irmãos. Hoje tem obras fechando, tem obras que não estão indo para frente por causa de pessoas. E não é por causa de macumbeiro, não. É por causa de próprios crentes. Você sabia? Por causa de próprios crentes. A língua de muitos que não guarda dentro da boca tem prejudicado muitos ministérios. A maldita língua. Você sabia? Hoje tem igreja fechando a porta. Tem igreja que não está indo para frente por causa da língua de pessoas que diz que é crente. Você sabia? E não é um macumbeiro, não, irmão. É o próprio crente. Quem já viu crente falar, irmão, coisa horrenda. Eu estava lembrando até de um caso aí. Quem já viu o próprio crente falar assim, o diabo me usou? Quem já viu crente falar isso? O diabo me usou. Porque coisa horrenda, irmão. Quando o crente, ele mesmo percebe que o diabo usou ele, é sinal que ele precisa nascer de novo. Quem já viu o crente falar isso? Quem já viu o crente falar isso? O diabo me usou. Mas tem crente falando isso. A irmã Tiré falou, não precisa nem o diabo usar, é eles que usam o diabo. Nem o diabo que entra nele, eles que entra. Mas tem pessoa, irmão, porque o crente, irmão, ele falar uma coisa dessa, dizer assim, o diabo me usou. O crente, eu não digo desviado, irmão, desviado é desviado. Mas o crente que sobe no altar, que participa de ceia, que até prega, e ter coragem de falar, o diabo me usou, misericórdia. Misericórdia. Irmãos, então a coisa é muito séria. Então, irmão, as pregações desse ministério é para salvação. Não é para alegrar o meu coração, o teu coração, não. Enganoso é o coração do homem, quando as pessoas dizem, não, Deus conhece o meu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Não existe, porque é uma desculpa desfarrapada. Por que a Bíblia já fala isso? Porque a Bíblia é a maior revelação. Deus já sabia como ia falar isso. Não, Deus conhece o meu coração. Aí a Bíblia já manda a resposta. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Mas todos, irmão, todos que plantam aqui, terá sua colheita. E Deus é justo. Não tem como plantar limão e colher arroz, não. Não existe isso, não. Quem plantou limão vai colher limão. Ou mais cedo ou mais tarde, a colheita vai vir. Quem plantou arroz vai colher arroz. Quem plantou limão vai colher limão. E muitos hoje, irmãos, está passando aquilo que plantou. Estão colhendo aquilo que plantou. Você sabia? Porque nós colocamos a culpa no A, no B, no C. Que nem eu sempre falo isso. Muitas vezes, irmão, a falha está em nós. Não é em fulano, betano, cicrano, não. É em nós. É em nós próprios. Esta obra aqui, irmão, é uma obra exemplar. Eu vou falar por que é uma obra exemplar. Quem segue mesmo essa obra aqui é uma obra exemplar. Que essa obra começou lá do pó, ainda está lá no pó ainda. Quem diria, irmão, que essa igreja ia chegar lá no Paraíba? Aonde está o Paraíba? Uma obra fundo de quintal.
Só vê lá um irmão lutando dia e noite, fazendo live daqui, dali, corre dali. Hã? Quem diria, não tem programa de rádio, não tem nada. Muito no grupo de WhatsApp, no canal de YouTube. E está chegando lá do outro lado do mundo esta obra. Por isso que eu falei uma obra exemplar. Qual é exemplar? Irmão, de testemunho. Porque esta obra é um testemunho vivo para qualquer um que quiser enxergar. Só não enxerga quem não quer isso. Que esta obra, né, praticamente ela nasceu no tempo da pandemia. Assim que abriu esta obra, apareceu a pandemia. Ficou fechada. Ficou fechada. E agora Deus está aí agindo, trabalhando, Deus mostrando. Que nem uma vez uma irmã falou na live, por isso que essa live não vai para frente. Esse canal não cresce. Só prega essas coisas. Naquela época nós não chegava a 1.000 inscritos. Aí Deus operou, fechou a boca do leão. Nós já vai para 6.000 inscritos. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Teve uma época, uma irmã de outro país ia ajudar nós a comprar um notebook. Nós queríamos fazer live e nós não queríamos mais estar no Facebook. Só que aquela época o celular tinha que ter 1.000 inscritos para fazer uma live ao vivo. Senão não fazeria. Aí nós queríamos comprar um notebook para fazer live ao vivo no canal da YouTube, para nós não ficar mais no Face. E nós ia sair do Face, nós ainda estava lá, porque nós não tínhamos condições. Aí a irmã se propôs a ajudar nós. Aí nós pregou uma doutrina. E o pastor dessa irmã entrava nas lives dançando. Dançando. Aí uma vez a irmã caiu na bobeira de falar que o pastor dela era que nem eu. Eu falei, que nem eu, não. De jeito nenhum ele é que nem eu. Para ele ser que nem eu, ele tem que viver o que eu vivo, ele tem que pregar o que eu prego. Eu não vivo entrando nas lives dançando. A irmã não gostou, se bloqueou e nunca ajudou. Aí muitos falaram que ia ajudar nós a comprar um notebook, nós comprou um notebook, estava pagando uma luta para pagar o notebook. Aí Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Aí levantou a família da cooperadora Neuza, a cooperadora Priscila Ferreira, o cooperador Marcos começou a ajudar nós. Aí rapidinho nós conseguimos pagar aquele notebook. Aí compramos outro melhorzinho. Porque aquele que nós tínhamos, irmão, vivia mais travado do que fazia live. Aí assim Deus foi trabalhando, irmão. Aí você vê, Deus foi trabalhando, deu uma moto, deu um carro e foi trabalhando. E assim Deus vai indo trabalhando. Mas é guerra, é luta. É com muita batalha, irmão. É com muita luta, né? Que nem ou abril ou maio não vai estar de novo lá no Paraíba, né, irmão? Tivemos lá, o calor lá é muito forte, aqui também não está passando. Aqui também ontem, irmão, meu Deus do céu, aqui também ontem estava forte. Ontem o sol aqui estava forte, irmão, forte. Mas lá também é muito mais o calor. Fiquei uns 4 dias passando mal lá. É o preço que nós pagamos, né, irmão? Quando eu falo isso, muitos... Mas nós vai de novo para lá. Ou abril ou maio, para a glória de Deus. E Deus vai nos ajudar. A obra do Senhor. Irmão, a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você conhece o Evangelho? Quanto tempo você é crente? Você já tem 20 anos de crente, 15 anos. Como era 15 anos atrás? Como era 20 anos atrás? O Evangelho não mudou. Ele continua o mesmo. Então, batalha pela tua salvação. Não dá vazão para o diabo te levar para o inferno, não. Se você der vazão para o diabo, ele vai te levar para o inferno. Porque ele não quer ir sozinho para o inferno, ele vai levar multidões com ele. E quem não vigiar, o diabo vai levar mesmo, irmão.
vai levar pastor, vai levar missionário, vai levar muita gente que não vigiar o diabo vai levar para o inferno. Escrentalhada que fica usando as ferramentas do diabo. O pai da mentira é o diabo. Quem mente passa a ser filho do diabo. Então, se é filho do diabo, não tem como entrar no céu. Ou para de mentir de verdade, ou infelizmente vai para o inferno com o diabo. O adultério é do diabo. Se tiver no adultério, ou abandona o adultério, ou vai para o inferno com o adultério. É um demônio do adultério. Demônio da ambição, só quer para ele e para a família. É um demônio. Tem pessoa que tem ambição que só quer para ele e para a família. Só ele e a família que deve ter. Isso é demônio. Se não abandonar isso, isso vai te levar para o inferno. Pode ter certeza. Se não abandonar, só quer. Quanto mais tem, mais quer. Isso é demônio. Se não abandonar isso, isso vai te levar para o inferno. Quem fala dos outros, a Bíblia diz, não fala do próximo. É uma das armas poderosas na mão do diabo, irmão. É falar dos outros, sabia? E quem fala dos outros vai para o inferno. Você que tem mania de se ajuntar com o outro para falar mal de Bertano, mal de Cicrano, se não parar com isso, você vai para o inferno. Se você não parar com isso, isso vai te levar para o inferno. Você que tenta prejudicar um homem, uma mulher de Deus, se você não abandonar isso, isso também vai te levar para o inferno. Você que não vive, não aceita quem prega a doutrina e se levanta contra a igreja de doutrina, se você não parar, você também vai para o inferno. Deus já veio buscar o lavado, o remido. O que é lavado? Se lavou. Se lavou de tudo isso, se remiu. Abandonou tudo isso. E hoje quer viver uma vida com Deus. Quer ser crente de verdade. Quer ser crente de verdade. Louvado seja Deus. Falando nisso, meus irmãos, né? Eu ia para o monte hoje, mas aí, por força maior, não deu para mim ir, né? E se der certo, para a semana que vem, eu creio que eu já vou começar a ir para o monte. Fazer aquela campanha no monte. Sábado agora. O que nós vamos fazer, irmão? Nós ia varar a madrugada, né? Era até de ontem para hoje. E ia começar até a campanha. Nós adiou essa campanha, porque ainda, irmão, nós estamos cansados ainda da viagem. Né, irmão? Talvez quem é fora que não viaja, já descansou, não. Vai, fica aí no aeroporto, que nem eu fiquei 7 horas lá plantado, sentado. Num calor desse, fica 7 horas sentado no aeroporto. Passa a madrugada acordado. Porque eu não dormi, não. Eu ficava com medo de dormir, pegar no sono e ali o avião passar direto, sei lá. E a minha bagagem, que eu estava ali com ela. Então não tem como dormir. Né? Então, né, meu irmão, eu sinto ainda no corpo ainda a canseira. Aí nós adiou a campanha, vai começar no sábado. Aí nós vai começar, nós vamos orar até as 3 só, né, irmão? Vamos fazer uma campanha pequena de 7 de madrugada, da meia-noite até as 3. Aí depois nós vamos ficar umas 3 madrugadas sem campanha. Mesmo assim, na madrugada eu orei. Eu orei nos grupos, orei muito privado de irmão. Eu fui dormir cedo, ontem eu dormi cedo. Aí acordei umas 11 e pouco, umas 11h55. Aí fui orar nos privados, orei até 1h da madrugada. Acho que faltava 15 para 1 da madrugada. Louvado seja Deus. Então nós adiou para começar a campanha agora sábado, né, irmãos? Aí nós vamos fazer apenas 7 madrugadas, da meia-noite até as 3 só. Aí depois que nós terminarmos, nós vai ficar uns 3 dias sem campanha. Aí nós vai ver como é que não vai estar, se nós vai fazer uma campanha já uma maior, já de varar a madrugada, ou se nós vai fazer outra pequena de novo, para nós poder colocar nosso corpo em ordem, porque varar a madrugada não é brincadeira. Hora da meia-noite até as 7 não é brincadeira.
E depois ainda tem outras madrugadas, né? É. Mas Deus vai dar vitória para nós. A nossa irmã Suzamar, eu vejo uma bênção muito grande mesmo, chegando na mão da Suzamar. É uma bênção grande, irmã Suzamar. Irmã Suzamar, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A nossa irmã Eliana Rodrigues, eu vejo Deus repreendendo espírito de enfermidade no meio da tua família. Eu vejo Deus repreendendo espírito de enfermidade no meio da tua família, irmã Eliana Rodrigues. Creia e receba a bênção. A cooperadora Edilaine Pinheiro. Eu tive uma visão, irmão, só que eu não consegui entender a voz desses 3 varões. Eu via 3 varões conversando. 3 varões de branco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A respeito da cooperadora Edilaine Pinheiro, do seu esposo, em prol desse ministério. E Deus está dizendo que está chegando a hora de Deus tirar vocês aí do ministério de vocês e trazer para esse ministério. E eu vou falar o que Deus manda eu falar. E Deus fala que vai cuidar de vocês. Deus será com vocês de uma tal maneira como nunca foi nesse ministério. Vai aparecer muitos convites para vocês. Mas Deus já está dizendo, esses convites que vai aparecer para vocês não provém de Deus, porque o diabo vai querer roubar o que Deus tem com vocês nesse ministério. O diabo vai querer roubar o que Deus tem com vocês nesse ministério. Então, o diabo vai ofertar para vocês muitas coisas, para vocês não abraçar, para vocês não dar lugar para o Deus desse ministério levantar vocês como Deus quer levantar vocês. E Deus tem pressa, grande é o chamado de Deus na vida do teu esposo. E na tua vida também. Porque Deus fala que vocês vão correr o campo. Vocês vão ajudar nós nas viagens. Seja, vocês também vão viajar. Muitas vezes, quando nós não puder ir, vai vocês. Ou muitas vezes vamos até juntos. Louvado seja Deus. E Deus precisa de vocês aqui nesse ministério. E Deus está fazendo coisas grandes. Deus está fazendo coisas grandes. Louvado seja Deus. Eita, glória a Deus. Alai de comander, biandaramandai. Abacadô mandou mandar candarabia so de comanderdes. A banda cantou de praça canta labás. Ripanda canta labalabas. Labante do podobodoba subiribiquei de pepapapras. Deus está dizendo, irmão, Deus falou comigo aqui agora, Deus tem pressa de levantar mais esse ministério. Deus está preparando mais obreiro para esta obra. Deus está preparando mais obreira para esta obra. E esta obra vai chegar mais em 3 lugares com rapidez. Mais 3 lugares vai chegar esta obra com rapidez. Mais 3 lugares vai chegar esta obra com rapidez. Com rapidez. Labra subiribicalabandolomanderbias. Tem uma família, irmão, que a maioria dessa família são médicos. Tem uma família que a maioria do povo dessa família, os membros dessa família, a maioria são médicos. Médica, médico, doutor. A maioria são médicos, enfermeiro, enfermeira.
tudo no ramo de médicos. E esta família tinha uma legião de maldição, de macumba, bruxaria, de doença, tudo misturado, lutando contra esta família, lutando contra essa família. E essa família estava perdendo o equilíbrio de viver, como assim ter uma direção, o que fazer. E o dono desse ministério, Deus está mandando eu falar dessa maneira, o dono desta obra está pegando essa família nas mãos e o dono desse ministério vai cuidar desta família. E tem coisa que o dono desse ministério vai falar com essa família em particular. Ou seja, não é usando eu, usando ninguém, não. O próprio Deus vai conversar com essa família. Não sei que dia, não sei que hora, não sei o que Deus vai falar para essa família. Se vai ser em sonho, se vai ser em visão, não sei. Que dia, que hora, que ano, não sei. Só sei de uma coisa, Deus, ele é fiel. Eu vi uma pessoa, irmão. Essa pessoa está para perder algo da parte de Deus. Porque essa pessoa está deixando de ouvir a Deus para ouvir terceiros. Eu vi, irmão, assim, quando essa pessoa estava andando, essa pessoa estava indo andando e caía, não sei de onde caía, se era do corpo dessa pessoa, se era da mão. Caía algo, irmão, como semelhança assim, de um líquido. E esse líquido tinha a cor do arco-íris. E simbolizava uma unção. Mas não é uma unção qualquer, não. É algo grande da parte de Deus que essa pessoa, se essa pessoa não vigiar, vai perder essa bênção. Deus convidou essa pessoa para a obra, para o ministério, mas essa pessoa está dando ouvido a terceiros. E essa pessoa, irmão, se não se colocar na posição, essa pessoa vai perder a grande bênção de Deus. De dar ouvido a terceiro e não dar ouvido a Deus. E lá na frente, quando essa pessoa perder, que essa pessoa cair em si, será tarde demais. E essa pessoa nunca mais terá sucesso na vida, irmão. Nunca mais vai conseguir se firmar. Nunca mais. Vai ficar de del em del. Nunca mais vai conseguir se firmar. Hoje está aqui, amanhã está lá, depois está lá, depois está não sei na onde, depois está... Nunca vai conseguir se firmar. E vai ter uma vida bagunçada. E, por fim, quando Jesus vier, infelizmente, corre o risco de ficar para fora do céu. Deus vai tocando nessa pessoa de uma tal maneira, irmão. Essa pessoa vai sentir o coração... Sabe, irmão? Vai sentir assim, ó, sabe? Se essa pessoa ouvir 2, 3 vezes, vai sentir... Sabe, essa pessoa vai sentir fortemente que Deus está falando com esta pessoa. É uma alerta de Deus. Para depois não dizer, ai, Deus não me falou. Quer ouvir terceiro? Fazer o quê? Não quer dar ouvido à voz de Deus? A gente simplesmente lava a mão da gente. Né, irmão? A gente não pode fazer nada se a pessoa não quer ouvir a Deus, né? A nossa parte nós faz. Agora, a parte da pessoa, até a gente, aonde a gente pode fazer, a gente faz. Agora, cada um cabe cada um. Se achar que eu estou falando de mim, glória a Deus. Né? Em tudo dá glória a Deus, né? Mas está aí a grande revelação de Deus para essa pessoa. Irmão, tem 6 pessoas nessa live. Deus quer fazer algo grande na vida dessas 6 pessoas. Deus quer fazer algo grande na vida dessas 6 pessoas.
Eu vejo Deus, irmão, colocando uma bênção grande. Eu não sei se a cooperadora Thelma Pereira está com nós aqui, eu não sei se ela está com nós aqui nessa manhã, né? Eu não sei se ela foi lá para o culto da igreja dela, né, irmão? Louvado seja Deus, ou se ela foi resolver uns negócios referentes à empresa que ela trabalha, né? Mas eu via Deus colocando uma bênção muito grande na mão da cooperadora Thelma Pereira. Agora nós está de live 1h40, 1h40 de live. Eu via Deus colocando uma bênção muito grande na mão da cooperadora Thelma Pereira. Ela está aqui com nós. Porque tem hora que eu atrapalho um pouco, que o canal da Missionária Mara é canal Testemunho Apostólico. E o canal da cooperadora Thelma Pereira é canal Testemunho Vivos, que é onde também tem vários testemunhos, né? Nós temos que colocar, né, depois a cooperadora Liliane, a cooperadora Letícia, a missionária Liliane Rodrigues, tem que colocar mais testemunho lá no canal, irmã, cooperadora missionária Liliane, né? Por isso eu tenho 2 testemunhos lá que eu coloquei. Depois a irmã tem que colocar mais uns testemunhos lá para o povo começar a entrar lá, para ver os testemunhos lá também. Louvado seja Deus. Depois nós temos que ver como é que consegue colocar o link da rádio. Aí as irmãs colocam o link da rádio lá no canal de vocês. Depois também vou ver se eu coloco o link da rádio no meu canal, porque aí fica fácil. Porque tem hora que tem pessoa que entra no privado da gente, pastor, manda o link. Aí tiver lá já no canal, é fácil. Aí lá e, né? Louvado seja Deus. Então eu via Deus colocando uma bênção muito grande na mão da cooperadora Thelma Pereira. Uma bênção muito grande. Eu via 12 pessoas nessa live, irmão. 12 pessoas. Vocês estão sentindo algo assim glorioso. Vocês estão sentindo, eu vou falar o que Deus manda eu falar. Vocês estão sentindo o chamado de vocês para esse ministério. Vocês estão sentindo Deus chamando vocês para esse ministério. E Deus verdadeiramente está chamando essas 12 pessoas para esse ministério. Ora bandarabastérias. La banda canta, la bassuribi canta, la bass. Irmão, falando nisso, olha só. Lá no Paraíba, o esposo da missionária Liliane, ele estava começando a tocar violão. Ele já estava cantando na igreja. E que Deus colocou em mim, irmão? Deus colocou em mim para nós comprar um violão para lá. Para que esse violão? Porque vai ser bom também que eu toco um pouco, estou aprendendo a tocar. E aonde nós vamos incentivar ele, tipo, ó, vem aqui, ó. Vou chamar ele para me ensinar, tipo, entre aspas. Porque, irmão, vai ser um ponto de partida, vai ser como a isca para pegar o peixe. Para nós conseguir trazer ele para o caminho do Senhor. Porque nós vamos comprar o violão para lá, e aí nós vamos começar, né, chamar ele para nós cantar uns corinhos, isso aqui, sabe? Nós vamos começar a conversar mais com ele, né, e ir lá na casa dele, chamar ele para ir para a igreja na hora do culto. Nós vamos lá buscar ele, né, para ele começar a ajudar nós a louvar o Senhor no violão. E como ele já está até tocando, então o violão, irmão, vai ser uma isca para trazer ele para a presença de Deus. Você que quer ajudar nós, não só comprar um violão, mas principalmente para trazer o esposo da missionária Liliane Rodrigues para o caminho do Senhor de volta. Né? Eu não sei quanto é um violão. Quanto é um violão, irmão? Um violão. O certo, né, irmão, é comprar aquele violão, aquele que ele tem entrada para elétrico. Por que o elétrico? Porque na igreja, se você querer tocar com esse violão que não é elétrico, ele não serve. Porque a voz do povo, as palmas, ou o barulho, vai tampar
o eco do violão. Ninguém vai ouvir o violão. Então, o ideal é comprar um elétrico. Eu tinha comprado eu tenho um elétrico ali que eu comprei, eu fui uma vez trocar a corda do violão. O rapaz falou, rapaz, você não quer comprar um violão elétrico? Tem um rapaz que deixou um ali, e ele quer baratinho, rapaz, e é um violão bom. Eu falei, deixa eu ver. E o elétrico, né, irmão, se for ver, ele está 1.000 e pouco, 2.000. Mas, de repente, nós conseguimos comprar um usado. Não sei. Mas o ideal é comprar um elétrico. Porque o elétrico, você coloca na caixa, então, o som vai sair lá na caixa. E vai servir para nós louvar o Senhor na igreja. E vai ser também uma forma de nós ver se nós traz o esposo da missionária Liliane para a igreja. E eu queria ver os irmãos, as irmãs que podem ajudar nós. Que podem ajudar nós a comprar esse violão. E também, irmão, não só o violão, mas também nós vamos começar a arrecadar para nós poder viajar para lá. Porque nós não temos, né, irmão? Ou nós vai em abril ou em maio. É mais provável nós ir em maio, porque aí nós já temos já o dinheiro para nós poder viajar. Porque, nem eu falei, irmão, não é só o dinheiro da viagem. Tem para ir para o aeroporto, depois volta lá também. Eu tenho que colocar uma senhora para tomar conta daqui. Então, mais provável nós voltar lá em maio, né? Você entendeu? E o que nós vamos fazer, irmão? Nós vamos fazer uma campanha no monte. De 12 dias já, né? De 12 dias lá no monte. Acho que é 12 ou é 7, né? Acho que é 12 dias. Depois eu vi certinho, não sei se era 12 ou se é 7. Lá, com os irmãos que já tinham ajudado nós. E nós vamos fazer uma campanha, tirando essa campanha que nós vamos fazer agora, da madrugada, nós vamos fazer uma campanha de 21 madrugadas. 3 madrugadas, nós vamos orar da meia-noite às 7, 3 madrugadas. As outras madrugadas, nós vamos orar da meia-noite até às 3. Aí que nós vamos fazer? Nós vamos fazer separada em 3 etapas. Quem já acompanha nós já sabe, nós vamos falar mais uma vez. Como assim 3 etapas? Nós vamos fazer uma etapa de 7. Aí a primeira etapa da campanha vai varar. As outras nós oramos até as 3. Quando nós encerrar a primeira etapa de 7, aí nós fica 2, 3 madrugadas. Tipo, 3 madrugadas sem a campanha. Para nós poder descansar, para não dormir na live. Quando passar os 3 dias de boa, aí nós vamos a segunda etapa. A primeira madrugada da segunda etapa, nós oramos da meia-noite até as 7. As outras da meia-noite até as 3. Quando encerrar a segunda etapa, nós fica 3 madrugadas sem campanha. A terceira etapa, a primeira madrugada da terceira etapa, nas horas da meia-noite até as 7. As outras até as 3. Aí nós vamos fazer essa campanha de 21 madrugada. Escuta só, irmão, escuta só. Vai ser a campanha O Grande Milagre. Vai ser a campanha O Grande Milagre. E você vai fazer o voto, o grande milagre. Aquilo que Deus colocar no teu coração. Que nem eu falei, né, irmão? Se as pessoas fazer voto de R$10, imagina. Só a passagem do avião ida e volta tem hora que é 3.000, tem hora que é 2.000 e pouco. Se for R$10, imagina quanto R$10 vai. Aí nós vamos clamar a Deus para Deus operar o grande milagre da tua vida. Você vai ajudar nós a ir para a viagem. Também esse dia nós vamos comprar o violão para nós levar. Nós vamos comprar lá já, né, irmãos? Para ver se nós traz o esposo da missionária Liliane para a obra, né, irmãos? Nós vamos ir mais, né, atrás dele, incentivar ele a vir para a igreja, né? Então nós precisamos da ajuda de vocês. Aquilo que Deus colocar no teu coração, que se você puder nos ajudar, pastor, eu vou fazer o voto do milagre de R$100. Posso fazer de R$500, de 200, o que Deus colocar no teu coração. Posso fazer de R$40, de R$30, o que Deus colocar no teu coração. Amém? Aí nós vamos fazer essa campanha, não fazer de 7. Né, irmão? Vamos supor, nós está... Vamos ver certinho aqui. Ah, não, é ver a data certinha que nós já vamos iniciar essa campanha das 21 madrugadas. Nós vamos fazer essa de 7. Depois que nós terminar ela, que nós vamos ficar 3 dias de boa, aí nós já vamos iniciar essa de 21 madrugada. A campanha do grande milagre.
A campanha do grande milagre. Amém? Irmão, tem 8 pessoas nessa live, que Deus tem uma bênção muito grande para dar para 8 pessoas. 8 pessoas, Deus tem uma bênção muito grande para dar para essas 8 pessoas. Deus tem uma bênção muito grande para dar para essas 8 pessoas. Deus tem uma bênção muito grande para dar para essas 8 pessoas. Irmãos, tem 4 pessoas, Deus está dando saúde. Deus está dando saúde para 4 pessoas, Deus está dando saúde. Deus está dando saúde para 4 pessoas. Tem 3 pessoas, vocês já faz alguns dias, vocês estão sentindo de devolver o dízimo de vocês nesta obra. Devolva, porque é Deus tocando em vocês. É Deus tocando em vocês para vocês devolver o dízimo de vocês nesse ministério. Louvado seja Deus. Naquela hora que eu pedi para as irmãs mandar o testemunho, né? A cooperadora Edilânia, a cooperadora Letícia, né? Eu quero agradecer as irmãs que mandaram, amém, meus irmãos, né? Louvado seja Deus. Né? A cooperadora Letícia, ela conseguiu achar mais rápido, ela mandou, né, irmão? Aí nós colocou aqui e acabou não agradecendo as irmãs, mas as irmãs que teve aí para mandar para nós, né? O que mandasse primeiro nós ia usar para não ficar ali nós só falando, né? Que nós queríamos ouvir o testemunho ele é meio prolongado, né? Louvado seja Deus, né? Aí nós pedimos para a cooperadora Edilane e a cooperadora Letícia pudesse mandar, né? Louvado seja Deus, muito tem nos ajudado, as irmãs, e muitos irmãos têm nos ajudado, amém? Louvado seja Deus. E a cooperadora Edilane, ela está no serviço dela, né, irmão? Ela falou que acabou mandando até outros vídeos, sem, porque ela estava muito ocupada, né? Mas nós agradecemos a ela, né? Eu fiquei até assim, fiquei pensando, acho que ela está no serviço dela, vai ser meio difícil ela mandar que ela está trabalhando. Mas a irmã Letícia teve mais facilidade, né? E mandou para nós, amém? A nossa irmã Maria Sororidade. A nossa irmã Maria Sororidade, eu via Deus colocando uma bênção na mão da nossa irmã Maria Sororidade. A nossa irmã Miriam Silvia, eu via Deus dando uma bênção para Miriam Silvia. A missionária Mara, eu via Deus colocando uma bênção na mão da missionária Mara. A nossa irmã Giliane Soares, Deus tem vitória para a irmã Giliane Soares. A nossa irmã Breina Santo, eu via Deus dando uma bênção para a nossa irmã Breina Santo. O nosso irmão Cássio Santo, Deus tem uma obra, mas é necessário orar e jejuar, irmão Cássio. Para Deus te ajudar, é necessário orar e jejuar. Deus tem uma bênção para a nossa irmã Fernanda Barbosa. Deus também tem uma bênção para a sua filha e para o seu esposo. A nossa irmã Fernanda Barbosa, Deus tem uma bênção para você, para a tua filha e para o teu esposo. A nossa irmã Laudenice, Deus tem vitória, irmã Laudenice, para dar para você. A nossa irmã Beth, da Sã Doutrina. Deus tem bênção para você, irmã Beth. Será que é a irmã Beth mesmo? Ou é a irmã Elizabeth? Deixa eu ver aqui. É a irmã Beth. A nossa irmã Vilma Ferreira, Deus tem uma bênção, irmã Vilma Ferreira. Deus tem uma bênção para você e tem livramento para alguém da tua família.
A nossa irmã Thelma Pereira, a cooperadora Thelma Pereira, a cooperadora Letícia Silva, a cooperadora Edilane Pinheiro. Deus está colocando uma unção na vida de vocês. Deus está colocando uma unção na vida de vocês. O nosso irmão Luiz Silva. Deus tem uma vitória grande para o nosso irmão Luiz Silva, lá da Itália. O nosso irmão Jorge Elias, Deus tem uma grande vitória para te dar, irmão Jorge Elias. Irmão, fica todos na paz, Deus abençoe todos vocês. Os cultos aí, né, irmão? Aí no Paraíba, os cultos é terça, né? Ou seja, segunda, né? Os cultos aí é terça, né? Terça ou é segunda, né? Acho que é terça, quinta e sábado, né, irmãos? É terça, quinta e sábado, os cultos aí no Paraíba. Todas terça, quinta e sábado. Amém? Então, os irmãos aí, né? Aí do sítio Juá, louvado seja Deus. É terça, quinta e domingo. Terça, quinta e sábado, meus irmãos. Terça, quinta e sábado. Às 19 horas. A nossa irmã Mônica Mendeiro, Deus está te dando vitória, irmã Mônica Mendeiro. Eu vejo 6 famílias em outros países. Eu vejo Deus visitando 6 famílias em outros países. A paz e a paz, meus irmãos, fica todos na paz.